à noite. Morumbi vai estar melancólico, igual aquele Morumbi que a gente via às vezes nos anos... Tinha uma época nos anos 90 lá também, que o Morumbi, dia de semana lá, não tinha ninguém. E o jogo aí contra o Avaí, eu não sei não, viu? Não sei não, hein? Sei não. Eu estou muito curioso nesse jogo. O São Paulo tem obrigação de jogar bem e conseguir uma vitória, porque o terceiro jogo é contra o Palmeiras. Não, o joga bem deixa de lado, Zé. O São Paulo tem que ganhar. Não, mas tem que jogar bem. Tem que jogar O joga contra bem o Avaí, deixa de lado. Contra o Avaí tem que jogar bem, tem que dar uma resposta. Ganhar já tá louco de bom. Porque você ganhando e jogando bem, você ganha... Mas aí vamos voltar no assunto do Vasco. Do jeito que tá, ganha. Depois trata de jogar bem. Depois trata de jogar bem. Primeiro vamos ganhar. Primeiro Mas eu acho que a Aí vamos ser vitória... coerentes Eu também. acho que a vitória fica muito mais próxima se você jogar bem. Né? Se você jogar bem, mas tudo bem, mas você o tem mais importante é chance. ganhar O hoje. importante pelos jogadores que tem o São Paulo, eu acho que ele tem a obrigação de jogar bem. Pô, é o São Paulo, cara. Contra o Avaí, com todo respeito ao Avaí, segundo as pesquisas, aí, os experts, é um time candidato ao rebaixamento. Não tenho acompanhado o Avaí, mas que eu ouço por aí. Inclusive aqui, muita gente falou isso aí. Então, um abração pro Betão. Entendeu? O Avaí fez a final do Catarinense com a Chapecoense. Então, mas é... Jogou contra o Sport a primeira partida. Aí que tá, mas eu acho que tem, que ganhar e tem que jogar bem. Ontem o Edmundo tá falando agora não, porque ele tem razão. Hoje tem que ganhar. Não foi o que é sábado. Tem que ganhar, porque, gente, sábado o São Paulo pega o Palmeiras no Morumbi. Mordido, né? Tudo bem, o São Paulo não perde pro Palmeiras há 15 anos, desde aquele golaço de chapéu. Não vale nada isso. Não, sim, mas é a história, é retrospecto e tal. Você imagina se o São Paulo perde hoje ou empata a semana do São Paulo até o jogo sábado contra o Palmeiras. Mas é exatamente isso, Benjamin. O São Paulo teve tempo suficiente para fazer uma intertemporada e foi jogar com o Poçante Defensa e Justiça. O que aconteceu? Perdeu a vaga. Niente de più. Aconteceu nada para o São Paulo. Nada. Aliás, foi um vexame, uma vergonha que o São Paulo passou. Teve mais uma semana de treinamento e vai jogar contra o Avaí. O que é que se espera do time do São Paulo? O mínimo de futebol necessário para uma vitória. O mínimo do futebol. Aliás, a semana inteira foi gravada de contraditório. Você está sendo contraditório. Por quê? Porque você está usando o discurso do Savoia. E o Savoia que se espera do São Paulo? O mínimo de futebol para ganhar o jogo. Lógico. Mas foi o que ele falou, você criticou. Ganhar o jogo tá não. Você pode ganhar o jogo jogar bem mal. outro dia. Não. Jogar bem você está sendo contraditório, Pascoal. Eu vou na linha do Savoia. Lógico. Eu vou na linha do Savoia. Hoje em dia, tá todo mundo jogando futebol bonito. De toque, sem chutão, sem ligação direta, defesa, ataque. Eu não sei se nós vamos falar, provavelmente não. Mas o Coritiba fez um jogo extraordinário contra o Santos da Vila Belmiro. Extraordinário. Só não ganhou por causa do goleiro. Exatamente. Então, quando você vê o Coritiba jogar daquele jeito, o que o torcedor do São Paulo, que gosta de futebol, ele quer? Ele quer que o São Paulo jogue bem, gente. É claro que tem que ganhar o jogo. Mas se jogar bem e perder, não vai adiantar nada. É óbvio. Normalmente, se jogar bem, vai ganhar. Nem sempre. Nem sempre. 99%. Normalmente, ele não disse que isso aí é um prato pronto. Normalmente, quem joga bem tá mais perto de ganhar. Lógico. Gente, o São Paulo ficou parado um tempão. Eu acho que tem que jogar o mínimo para ganhar. Exato. Tem que jogar bem, tem que fazer mostrar alguma coisa. Agora, fazer um gol e ficar tomando sufoco do Avaí no Morumbi, o torcedor não vai aceitar isso. Não vai. Vai vaiar, amanhã vai estar todo mundo de nariz torcido, todo mundo reclamando. Você, Pascoal, como é que eu ia falar? Inconscientemente, você fez o discurso dele. Não. E eu só tenho aplauso pra você. Muito obrigado. Só tenho aplauso pra você. Porque eu sei que você é um cara que gosta do futebol. Eu gosto do futebol bonito. Hoje o São Paulo tem a necessidade de vitória. Jogo bonito fica para outro dia. Não. Fica para outro dia. Na minha visão. Jogar bem hoje, se não... Tem que ser cobrado, Rogério. Se ganhar só por ganhar, ganhou numa bola parada e passou o resto do jogo tomando sufoco. Bola na trave, pênalti pro Avaí não marcado, goleiro melhor jogador em campo. A torcida não vai ficar Vocês satisfeita. têm que aproveitar, o time tem que aproveitar certos adversários para elevar a autoestima. Né? Se jogar bem contra o
contra o Avaí. Autoestima levanta contra o Palmeiras sábado, amigo. Então, mas ganha, joga bem. Só pode ter que ganhar esse Autoestima do jogo, Corinthians gente. levantou Joga contra bem, o jogo do Palmeiras. joga bem vez. contra o Avaí, acabando de falar chega isso. mais preparado contra o Palmeiras. O negócio é o seguinte, com relação Se não ao... jogar bem e não ganhar, né, também não ganhar, chega sob desconfiança. Mas já tá Esse sob jogo desconfiança. do Mas São por isso Paulo tem que contra o jogar Avaí, bem, Pascoal. esse jogo do São Paulo contra o Avaí é o jogo da redenção, Benja. Porque fora o fato de Lógico. jogar bem ou não jogar bem, polêmicas envolvem hoje os bastidores do São Paulo. E essas polêmicas só vazam justamente pelo mau futebol. Você acaba aflorando as polêmicas. Por exemplo, aquele negócio do Cícero com o Rogério Ceni, se o São Paulo estivesse jogando bem, tivesse uma sequência boa, Passaram a semana aquilo tratando ninguém ia disso, falar né? nada. Então, Passaram pois a semana tratando mas aí que disso. tá, Pascoal, é justamente pelo mau futebol. Quando você tá com mau futebol desempenhado dentro de campo, qualquer pingo d'água vira tempestade. Então, hoje é o jogo de redenção do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo hoje vença e vença bem. Aí eu tô com o Savoy e com o Sormani. Porque não adianta nada, Pascoal, você tentar conter uma hemorragia com band-aid. Depois assim, um band-aid, falar, vai adiantar de quê? Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Mas baseado O em São que Paulo- você acha? Baseado em que você acha hoje que São Paulo ganha e ganha bem que eles Não, ele não tá dizendo isso. Eu não tô Falou. falando isso. Você Eu falou, acho, falou, acho que pelo São meu Paulo- você feeling, falou. eu acho que é o Eu jogo acho da que São Paulo redenção. ganha e ganha Porque bem. o jogo de hoje contra o Avaí, Benja, pode definir o futuro do Campeonato Brasileiro do São Paulo. Porque, como você disse... Não, hoje- segunda rodada? Segunda Sim, rodada? Sim, porque se toma um ferro do Palmeiras no final de semana, perde hoje, depois perde do Palmeiras, aí Perde todo o mundo tá rumo. falando, mas o Rogério Ceni é intocável, é imexível, passa a não ser E se mais. ganhar hoje e tomar o ferro do Palmeiras Não, sábado, mas e é que ve- tá, e Benja, veja a tabela. mas é que tá E mesmo veja a tabela. psicológico. Veja Vai a morar contra tabela. o São Palmeiras. Paulo hoje é o último colocado. Tá na zona do rebaixamento. Tudo bem, segunda. Mas só tem um jogo, gente. São Paulo. Mas não o que acontece é interessa. o seguinte, Aí se se o São perde Paulo hoje, perde depois hoje- perde do Flamengo. Mas não, olha a perde tabela. hoje. A gente falou da São Paulo tabela, a tabela do do Corinthians. Palmeiras. Vê a tabela do São Paulo. Se o São Paulo perde hoje, São Paulo começou com ele já Cruzeiro, larga- Avaí e Corinthians. Ele É, larga com Palmeiras. 0 contra 6, já tem equipes É com 6 pressão, pontos, né? pô. E aí vai jogar com o Palmeiras, pode perder de novo. Aí você tem uma chance de fechar a terceira rodada com 0 e E é já ter pressão, neguinho lá pô. com 9. Aí, amigo, ó o desespero batendo Então na porta. hoje é um jogo muito importante pro Rogério, por incrível que pareça, a segunda rodada é um Por isso jogo que eu tô muito falando, é importante. determinante. Então hoje tem que ganhar. É o jogo pra ganhar. Você Tem que ganhar bem, o legal Pascoal. é crise, Que Pascoal. legal crise. Flavinho, Legal, Você quer quando- crise? legal quando Você quer ganha o crise em circo todo pega canto, fogo. Flávio. Esquece esse negócio de crise. Imagina se o Rogério ganha hoje, o São Paulo ganha hoje, o Rogério vai lá na entrevista Flavinho, coletiva. Não, Podia fazer um amistoso com a Flavinho, portuguesa. Sim, senhor, fala. Depois, Nós ganhamos ontem, então, a Desportiva 1-0. Parabéns pra Desportiva, jogou bem. Flavinho, o São Paulo pega o Avaí em casa no Morumbi. São Paulo pega sábado o Palmeiras no Morumbi. O São Paulo depois pega a Ponte Preta em Campinas. Jogo duríssimo. O Vitória no Morumbi e o Corinthians na Arena. No site de tabela São Paulo é ruim, durante a um bom tabela- tempo, a né? tabela não é legal, não. No site de São Paulo durante um bom tempo. São 5 jogos no estado de São Paulo. São 5 jogos no estado de São Paulo. Viu como não é só o Mas Flamengo? são 2 fora, né? Um contra o Corinthians e um contra a Ponte Preta. Sim, contra o contra- Corinthians é na Arena, não é Sim, isso? mas não sai, que o Mano falou. ele Não, tem não razão. sai não sai do de São estado. Paulo. Isso é bom, o time descansa, se bem que o São Paulo o time mais vai descansar nesse campeonato brasileiro. é o São Paulo. exatamente, o São Paulo tem mais nada pra fazer. Só Só tem tem o o Campeonato Campeonato Brasileiro. para jogar. Mas é um jogo que, tudo isso que vocês estão falando, o resultado mais provável é a vitória do São Paulo, são 5 mil ingressos vendidos até agora. 5 mil. Em venda Vai antecipada. dar o quê? Umas 7 mil hoje? Não, 10, acho que talvez. passam O jogo uns passado. 115 mil, o tá jogo bom. passado que, Tá deu, bom. que venderam dado. 5 mil, acabou dando 10, né? De público. Acabou dando quase 15. Quase 15. Quase 15. Eu acho que o horário é bom, não é Hoje, complicado. Segunda-feira à noite, São Paulo frio, é verdade. chuva. Não vai chover mais, parece que a previsão do tempo tá aqui sol. vai melhorar. Mas, enfim, o torcedor de São Paulo é claro que está desconfiado, é claro que está cabreiro com o time. E se o time não ganhar o jogo de hoje, aí eu acho que aperta demais a situação do Rogério pro final de semana. Se perder, não ganhar o jogo hoje, eu tô com o Mano, é meio determinante pro que vai acontecer nesse Campeonato Mas Brasileiro. é a de São segunda Paulo. rodada só, gente. Eu sei, Mesmo assim, Pascoal. ô Pascoal, Eu essa não é acho- acho psicológico. Eu não acho que é determinante. Eu não acho que é Eu não tô falando de determinante. parte matemática, eu tô Eu falando não, da parte eu psicológica. não acho que é. Ô, Fabio Azevedo, eu não acho que se o São Paulo perder hoje é determinante para o campeonato. Mas eu acho que se o São Paulo perder hoje é determinante para o Rogério Ceni. Porque eu acho que é o seguinte, para aumentar a crise, né? aí eu vou fazer uma conta pessimista igual fez o Flavinho. 3 jogos, 3 rodadas, 0 ponto. Aí, amigo, o desespero começa a bater na porta, hein, Fabinho? Aumenta a pressão em cima do Rogério. Agora, e se vencer, muda esse cenário? Vamos fazer o outro cenário, do copo meio cheio, como gosta o Se Pascoal. vencer hoje e sábado, Pô, tranquilo. aí eu acho que sim, porque eu vou repetir. Quando o Corinthians ganhou do Palmeiras no Paulista, naquele jogo da expulsão do Gabriel, foi um jogo, e você pergunta para todo o pessoal lá dentro do Corinthians, eles falam que foi um jogo Divisor de águas, né? que divisor de água, aquele jogo que, opa, as coisas estão mudando aqui.
Cara, São Paulo ganha hoje. São Paulo ganha de um Palmeiras, que é um dos times a ser batido no brasileiro. Rival. Aí pode ser, eu acredito que o São Paulo possa engrenar, sim, porque precisa ter tranquilidade também, né? O Palmeiras tem um Atlético de Tucumã na quarta-feira para definir a vaga para a Libertadores. Precisa de um empate, pelo menos, para Precisa garantir saber a qual vaga. vai ser o time que o Cuca vai colocar para jogar contra o São Paulo. Então, isso que eu tô falando. Depois da Libertadores. Eu volta- duvido. Aí vai botar o time inteiro. duvido Aí que vai contra o tudo. São Paulo. porque o jogo já terá passado E o na São Paulo quarta-feira. entra a completar. O Palmeiras entra completar. Completo. Agora, você sabe que o São Paulo tem agora um conselho para administração, um conselho administrativo. E uma pessoa desse conselho administrativo me disse que os caras lá desse conselho entendem que quem vazou tudo aquilo que aconteceu no vestiário de São Paulo nos últimos dias foi um jogador. O cara Eles desconfiam disso. E quem foi? Eles não sabem quem foi, mas eles acham que tem um boca de graxa entre os jogadores. Eu Mas aí continuo cai dizendo naquilo aqui, que eu falei a semana não pode passada. vazar o que rola no vestiário. O perfil do Rogério Ceni do amado e odiado. Dentro do grupo, como ele era jogador, ele também não tinha 100% de simpatia. Gente, né? a preleção do 60 Milton ou Mendes 70. também vazou. Ou 60 ou 70. A preleção do Milton Mendes também vazou. O cara que não gosta dele dentro do grupo, que eu acho que tem bastante, né? Acho, não é informação, eu acho, pelo perfil do Rogério Ceni, que é amado por muitos e odiado por muitos. Se contaminou o grupo nesse perfil, alguém aproveitou a chance e entregou o cara. Isso não tenho a menor dúvida, eu também desconfio. É jogador. Esse é o pessoal do Conselho de Administração, fez lá um pente fino, conversou com dirigentes, com outras pessoas, com conselheiros e tal, foram peneirando, Quem os chegaram caras que estão sendo dispensados? Os caras estão hoje entrando com um gravador para gravar o presidente, mas não vai vazar um negócio do Veja, vestiário de São quem Paulo. são os Tô de caras que não brincadeira, estão cara. jogando com o Rogério Ceni, estão em vias ou foram dispensados ou estão sendo dispensados? Tem uma lista aí, tem uma lista. E aí você começa a investigar. O Rogério Ceni desconfia. Não vai chegar. Mas na lá. boa, Não vai Benja, chegar a lugar nenhum. para analisar. Vou parar. O caso do Cuca lá com o Rafael Marques ano passado no Campeonato Brasileiro. Aconteceu. E é muito mais grave do que isso que aconteceu no vestiário de São Paulo. Mas o Palmeiras jogando bola, falou-se um pouco a respeito dessa situação, mas logo a mídia propriamente terminou ali de enterrar. Ninguém mais tocou no assunto. Porque o Palmeiras estava jogando bem e terminou com o título brasileiro. Agora o São Paulo jogando mal, Pascoal, volto a falar aqui. Qualquer coisinha, vão criar pelo em ovo. Mas o Se o São Paulo Cuca, começar a vencer, Savoia, acaba qualquer tipo de polêmica. Mano, mas Concordo com o Mano o também. Cuca é um cara vencedor, ganhou a Libertadores. É um cara capacitado como técnico. Rogério Ceni como goleiro, indiscutível. Como treinador, ele está engatinhando. Então, mas é Savoia, aí diferente é a que o- forma como você... As pessoas têm que entender que o Rogério Mito ficou para trás na história, maravilhoso, fantástico. É difícil de desvincular, né, Savoia? E o Rogério, treinador, ele ainda está buscando uma autoafirmação. Então, eu concordo contigo. Que time ele Na treinou? teoria, sim, mas na prática, como é que você desvincula a imagem do mito com o técnico Rogério Eu Ceni? acho que o maioria Rogério não tem desvincula. capacidade para crescer. Né? Tem capacidade para fazer um grande trabalho. Mas hoje ele ainda é um ponto de interrogação. Concordo. Fala, Fabião. A maioria não desvincula, ô Benja. É só olhar aqui o que aconteceu no Rio Pois de é. Janeiro. O ídolo Roberto Dinamite e o presidente. Concordo. Misturou a história. Não tem como desvincular, é muito difícil. Mas o que o Mano falou a respeito, se vamos supor, o São Paulo tivesse vencido o Campeonato Paulista, era possível. Sim. Se começa bem, não tivesse sido eliminado da Copa do Brasil e nem na Sul-Americana. Aí vaza esse episódio. Podia vazar. Certo? Podia vazar. Não ia acontecer nada. Não é aquela polêmica que criou-se. Nada, você mantém Foi a o Jorge Jorge Henrique, tanta ênfase. o Uma Jorge coisa é Henrique, o consequência Jorge da Henrique outra, foi gente. dispensado do Corinthians, não teve polêmica. O Corinthians Pois estava é, o ganhando. Corinthians jogando muito. Aí que tá. Se tivesse uma fase ruim, ele foi Mas tem uma dispensado. diferença. Pô, mas é o Todo cara mundo que no foi a jogo contra o favor. Chelsea entrou, Mas tem marcou uma- lá o... Como é que chamava lá o lateral esquerdo? Lá o Ashley Cole. Ashley Cole. Pô, era a saída do Chelsea, não sei... Acabou. Mas todo Savoia. mundo era contra, Benja, a atitude do Jorge Não, mas Henrique. não, mas não E a estamos- favor do Tite. Não, mas não estamos discutindo o ato. que não em si, estamos potencializaram discutindo aquilo lá, que- né? Não lá dentro. Estamos discutindo isso externamente. Mas ganhando tudo, ninguém deu muita Verdade. trela para isso. E o Everton Ribeiro? Então, o Everton Ribeiro continua os 3 clubes brigando. A informação que eu tenho é que o Leco teria ligado para os responsáveis, eu não vou falar nome, para não dar problema. Você deu um problema. Dessa vez, Cara, não fala dessa mais vez, comigo. Não fala mais comigo por isso. dessa vez, dessa Você vez. fala as coisas, Não, só pra eu- mim, quem me ligou, Não. fala mais, você deixa, fala, vou fazer o quê? Não. É o seguinte, tem certas coisas
Você guarda o off, mas tem certas coisas, o cara não pode te comprometer, gente. Se ele confirma um negócio e na hora do vamos lá, a resposta vai ser amanhã, e o cara desaparece, eu não vou passar por mentiroso. Ah, mas preserva. Não, tá sabendo. Vamos conjugar Tá sabendo. o verbo. Eu preservo, tu preservas, ele preserva. Nós preservamos, vós preservais, eles preservam. Fonte é fonte. Agora não atende meu WhatsApp, não me... Não, é gente boa. Mas não tem nada a ver com isso aí, né? É gente boa. Mas o Savai falou pra mim que é fazer uma proposta. A informação que eu tenho é que o Leco teria ligado pro representante e o negócio só sai se ligar pro representante. Não, ligou da outra vez, ligou pro clube e deu aquela ziquezinha Não, danada, ligou hein? pro jogador. Ligou pro jogador? Ligou pro jogador. Então, Deu ingresia. Dizem. Eu não posso citar faixa fonte. que você gosta, tudo Houve uma. Não foi proposta, mas um indicativo, porque o Rodrigo Caio me parece teria uma proposta da Inter de Não Milão. tem. E com esse dinheiro. Não tem. E com- Não chegou. Não chegou. Não chegou proposta alguma Então, ainda. Pode chegar, mas Com não esse chegou. dinheiro que estava. Uma parte seria usado para trazer o Everton Ribeiro. O Alexandre Matos também, que me foi informado, é que continua ligando, quer o jogador. E o Flamengo não tem mais aquela prioridade. O que eu sei é que o jogador gostaria, a família do jogador, o staff dele, gostaria de jogar no Flamengo. Uma coisa eu vou dizer, o Everton Então, Ribeiro, não dos dá pra 20 saber. clubes do Brasileirão, ele tem lugar nos 20. É. Sim, joga em qualquer lugar. Titular dos 20. O que eu acho difícil a situação dele perante o São Paulo, Benji, é que se o Flamengo e o Palmeiras estiverem na briga, eu acho que é difícil ele não optar por um dos dois clubes. Porque hoje, eu acho que talvez aí o único clube brasileiro que não possa fazer, quer dizer, que possa também entrar nesse paro aí junto com o Flamengo e com o Palmeiras, é o Atlético Mineiro. Eu não vejo um outro time em termos de grana que possa ultrapassar esses três. Porque se pintar a mesma proposta ali entre Flamengo, Palmeiras e São Paulo, eu acho que ele acaba optando ou pelo Flamengo ou pelo Palmeiras. É a minha opinião, O não é Atlético, Mineiro, o informação. Atlético Mineiro não está numa situação muito boa financeiramente, não, hein? Tanto que teve que abrir mão do prato para poder fazer É caixa. verdade. Existem dois times no Brasil hoje que estão bem financeiramente dos clubes de elite do futebol. Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Mas o Atlético Mineiro ele tem Fred, ele tem Casares, ele tem Robinho. Mas esses caras não são commodities pra você pegar e dar. negociar. Não, sim. Esses caras são. Mas é um elenco são extremamente patrimônios. valorizado, é um elenco extremamente Sim, Ô, caro. mas Fábio não tem Azevedo, dinheiro. o Tô dizendo Everton que não tem Ribeiro dinheiro. vai jogar onde? Boa pergunta. Aliás, a esposa dele postou uma imagem no Instagram daquelas enigmáticas. Se essa produção puder botar no ar esse post dela aí, que eu não consegui decifrar. É um pássaro e tá voando. Um pássaro Será pode ser que um é urubu. Será que é ele vindo pro Flamengo? Não sei dizer. O Flavinho, eu tinha perguntado um negócio, porque o Flavinho, quando Ele deu entende essas coisas, aquele menino entende. do Acre lá que deixou o quarto todo criptografado, o único cara que foi chamado lá e conseguiu decifrar tudo aquilo foi o Flavinho. Flavinho, um pássaro voando, e que mais que é, o Fabinho? Deixa eu até olhar a imagem aqui para nós. É um pássaro negro com a seguinte mensagem: se fosse de propósito, não dava tão Flamengo. certo. E tá escrito, se fosse... De propósito, não dava tão certo. A leitura que eu faço é que ele está voando para o Brasil. Pelo pássaro, lembra um urubu. Gente. A temperatura é 38 graus. Não, você. Nós estamos lendo Momento agora autocrítica, não. Criptografia. Olha, eu vou- Aí é licença pra você rachar que tá o em cano, casa né, aqui, eu quero discutir como se fosse uma reunião, faz de conta que vocês não estão vendo. Gente, que coisa ridícula, nós estamos discutindo um post. Não é ridículo, não. É É ridículo. realidade. O Rafael Marques, ele postou na rede social dele lá. Não, mano, não é diferente Rafael não. Marques era Eram ele três jogador. desenhos. Não, mas Eu tô peraí. tentando descrever. Mas o Benja, Ele a postou uma mulher frase. do Luiz Fabiano postou no Twitter dela que ele não ia Quando jogar ele no foi pro Santos. Vasco. Não, a mulher do Pablo falando, estamos de malas prontas pro Corinthians. O Corinthians não tinha anunciado nada nem o jogador. Tá passando por aí hoje em dia. É a nova cagueta ordem, tudo, é o lógico. novo... Mulher é boca assim de que gato. tá. Que jogador, ela cagueta Então, mesmo. ok, vocês me convenceram, eu sou obrigado então a dar o meu braço a torcer, tá bom. Tá na então, cara, decifre. por isso, Foi uma é o enxurrada de Flamengo. argumentos pra cima de você. Ok, eu, diferente do senhor, de forma humilde, falei, ok, vocês estão certos, eu estou errado. Não, mas